bom vê-lo aqui conosco. Bacana. Para quem não puder assistir no momento, que acompanhe depois. Bem, gente, antes de iniciar com o tema específico da aula de hoje, eu queria falar um pouquinho da avaliação, da atividade avaliativa que vocês estão fazendo. A simulação de avaliação do PNLD, né? Cada um de vocês recebeu um trechinho de uma das obras, de um livro didático de sociologia, e vocês ficaram responsáveis por preencher aquela ficha do PNLD, aquele trecho de ficha adaptado do PNLD para vocês, né? Como é que está esse trabalho aí? Vocês estão indo bem? Vocês estão com dúvidas? Vocês estão entenderam direitinho a atividade? A atividade, ela é o preenchimento dessa ficha por enquanto, né? Vocês tiveram acesso à ficha, né, lá na avaliação. Vejam que aqui, essa ficha é interativa, vocês escolhem uma avaliação, né? Ou é sim, ou é sim parcialmente, ou não, para o quesito, né, que vocês estão avaliando no trecho da obra que receberam. Por exemplo, o capítulo confere tratamento teórico e conceitual aos temas abordados. Se vocês disserem que sim, aí vocês justificam, vocês argumentam dizendo como que o capítulo faz isso, dão um exemplo, 2, né, e indicam as ocorrências. Acho que teve alguém que me perguntou sobre as ocorrências. Ocorrências é justamente dizer qual que é a página, ou item, ou linha, né, onde vocês identificam o exemplo que vocês mencionaram, para quem possa pegar o parecer de vocês e ir direto lá no ponto que vocês estão argumentando no texto. E esses critérios são critérios que existem de fato no edital do Programa Nacional do Livro Didático. As obras que são aprovadas e depois são compradas pelo governo federal para serem distribuídas nas escolas, elas precisam passar por essa avaliação. A avaliação, ela é feita desde 2018, desde o começo do PNLD, ela é feita por pares cegos, né? Mas de 2018 para cá são trios cegos, no campo da sociologia e das ciências humanas, né? Então, do mesmo modo que vocês estão fazendo, assim, cada trechinho que vocês receberam, outros 2 colegas também receberam o mesmo trecho e estão fazendo a avaliação junto com vocês. No dia que nós marcamos para a entrega, nós vamos, que é o dia 15 de março, nós vamos, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma revelação, nós vamos fazer uma quebra do trio cego, e aí vocês vão verificar a avaliação dos colegas de vocês juntos. Vocês vão se juntar com outros 2 colegas, tem gente do turno da manhã, da turma do Williams, e vocês estão misturados, né? E vão assim, debater se concordam, se não concordam, vão verificar se a avaliação saiu a mesma. Isso é uma atividade que nós julgamos interessante, porque vocês não só tomam contato com os trechos das obras, dos livros, que depois vocês podem utilizar enquanto professores, mas vocês observam do ponto de vista da análise técnica do livro didático, de qual que é o processo pelo qual essas obras passam até chegar numa sala de aula, né? Então, é uma outra ponta dessa discussão. Vocês fazem os 2 elementos, né? E, por fim, vocês têm, né, na atividade um campo aqui para vocês fazerem uma breve resenha do trecho. Então, a resenha, o que é, né? Vocês vão escrever aqui não só o que o capítulo traz, mas vocês vão apresentar uma pequena análise dizendo quais seriam as possibilidades de uso em sala de aula, se vocês identificaram naquele trecho ali problemas de limitações didáticas, teóricas, que poderiam ser expostos. Pensem nesse trecho aqui, ó, é o seguinte: se vocês tivessem a missão de
informar um colega professor, uma colega professora de sociologia, sobre o capítulo que vocês leram. Como é que vocês indicariam? Vocês indicariam para usar esse capítulo? O que deve ser feito em sala de aula? Enfim, essa é a atividade. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Qualquer coisa vocês podem falar. Oi. Professor, eu só queria dizer que eu gostei bastante da atividade. Eu achei muito, muito interessante, ainda mais porque é com outros dois colegas, né? Daí você tem a sua concepção do que você achou daquele determinado assunto e capítulo, só que um outro colega pode ter outra, né? E também dá para classificar de 3 formas. E também eu não sabia que a gente ia expor, né? Também junto com os colegas, e isso torna ainda mais legal a atividade. E é uma atividade até prazerosa, né? Porque é uma coisa que a gente pode avaliar agora e que a gente pode, de fato, usar praticamente, né? Depois. Aí eu gostei muito. Ainda não comecei a fazer, mas começarei em breve. Era só esse elogio mesmo. Ai, que bom, que bacana, Ilana. Nós também achamos que vai ser uma atividade que vai contribuir bastante para todos nós, né? Inclusive, as avaliações de vocês, nós compreendemos como uma boa fonte para um diagnóstico dos livros, para nós. Para depois a gente pensar ali no próximo semestre, quando vocês estiverem na PTD 3, vocês vão escolher trechos de capítulo de livro para usar nas suas ações didáticas em sala de aula. Então, essa análise que vocês estão fazendo agora aqui, ela deve valer lá mais para frente. Que bacana, que bom. Como é que é, Alana? Travou? Ah, sim, tá. O último campo. Tá correndo bem agora, Alana? Alana Brandão. Beleza. Tá. O último campo, vamos abrir aqui de novo. O último campo, nós pedimos para você fazer uma resenha. Vocês vão ver hoje, no finalzinho da aula, eu quero mostrar para vocês, alguns talvez já conheçam, outros ainda não, mas eu queria mostrar para vocês como é que funciona depois o produto final do Programa Nacional do Livro Didático, que é o guia. Não é a compra dos livros. A compra dos livros é um outro processo, aí vai para o FNDE, que realiza isso, e as escolas depois fazem as escolhas, que ainda é um outro momento, mas esse momento de avaliação, ele termina com o guia. E no guia tem uma resenha de cada obra, né? E aí essa resenha, ela tem esses elementos, né? Alguns outros, né? Um dos campos da resenha, e é esse que a gente quis privilegiar aqui, viu, Alana? É em sala de aula. Como usar esse livro em sala de aula? Então, esse campinho aqui é para vocês realizarem uma descrição analítica, vamos dizer assim. Vocês vão dizer o que esse trecho de capítulo traz, mas é interessante vocês assinalarem, então, as possibilidades e as limitações didáticas e teóricas. Aí eu deixei o livro aqui, né, mas é o capítulo, né, que devem ser expostas ao professor que optar por utilizar. Então, a ideia é que vocês contem para um colega, professor de sociologia, como é que vocês acham que ele deveria utilizar esse livro, esse capítulo. Quais são as possibilidades, o que vocês acham que pode ser feito ali. Muito bem. Gente, quarta-feira, informe. Quarta-feira nós vamos ter, episodicamente, a atividade da nossa disciplina, certo? Quarta-feira agora, nós vamos fazer uma reposição de conteúdo que nós tivemos que readequar por conta do nosso calendário, mas nós vamos fazer uma atividade especial. Eu e o Willams, e nós vamos fazer integrado com as duas turmas, mas vai ser no nosso horário noturno. Às 7 da noite, então, quarta-feira, nós convidamos uma colega que tem mestrado e doutorado na área de educação em direitos humanos, e ela atuou também como professora de sociologia, enquanto professora de sociologia do ensino médio, professora de sociologia no ensino superior, ela é cientista social também de formação, e ela faz esse cruzamento da discussão sobre ensino de sociologia e educação em direitos humanos. É a professora Marcela Oliveira Nunes. Ela hoje é professora na Universidade dos... ela é professora na Unesp.
acho que em Araraquara, e ela vem falar sobre esse tema para nós. Então, é parte do nosso currículo, que parte das nossas discussões. Então, estão todos convidados. Depois a gente vai abrir um fórum sobre o tema que vai ser debatido na quarta-feira, às 19h. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente tem o flyer, né, a divulgação. Eu peço também que vocês divulguem para outros colegas, porque vai ser uma atividade da PTD2, mas vai ser aberta, é da área, é do laboratório também, do LEPEC. Então, vai ser uma atividade aberta. A gente não vai fazer via Google Meet, justamente por ser mais aberta assim, então nós vamos para o YouTube. Mas aí eu passo para vocês no YouTube, vocês colocam nos computadores de vocês, na televisão, quem puder. Vai ser mais um esquema assim, mas aí vocês podem interagir pelo chat, fazendo questionamentos, fazendo, na hora que a gente abrir o debate, e inclusive seria bem legal que participassem lá na hora do debate, tá bom? Bem, então agora vamos para o nosso tema do dia. Opa, esse não é o tema do dia, cadê? Aqui, pronto. Que hoje nós vamos falar sobre o livro didático de sociologia. Gente, como eu passei agora aqui para o PowerPoint, eu não consigo mais ver vocês. Se vocês tiverem alguma questão ou quiserem comentar algo, basta abrir o microfone, tá bom? Basta abrir o microfone que eu interrompo aqui. Então, pessoal, hoje, em especial, eu gostaria de falar um pouco assim, sobre o histórico dos livros didáticos de sociologia e caminharmos para falar um pouco do PNLD, já que vocês estão trabalhando, observando os livros, né? Seria legal a gente falar um pouquinho, assim, que tipo de artefato é esse, qual que é a importância do livro didático, como é que a gente pode pensar, assim, lembrando que o tema central da prática de trabalho docente 2, no nosso planejamento aqui da licenciatura, é pensar o currículo. Nós podemos pensar que uma boa parte da nossa discussão passa pelas normativas, né? Pelas diretrizes, pela BNCC, que a gente já falou um pouquinho, pelas diretrizes curriculares estaduais, e toda essa tensão. Mas uma outra grande parte da discussão curricular, entendendo que o currículo não é algo estanque, na verdade o currículo ele é uma manifestação de diversos arranjos sociais, né? O currículo ele é uma seleção dentro da cultura de certos conteúdos que vão ser ensinados, que vão ser trabalhados na instituição escolar, né? Aí é disso que a gente está falando quando a gente fala em currículo, né? Então, currículo é um caminho projetado, currículo é um local de disputas, currículo é sempre tema muito polêmico, dá muito debate. Eu sempre conto para vocês que quando eu comecei a estudar currículo na graduação, eu não imaginava que eu estaria... Eu pensei, pronto, agora eu vou virar aquele sonho... Né, devia ter feito direito, mas eu não imaginava que quando eu assim que eu tinha comecei a estudar currículo, que eu estava entrando era num lugar repleto de manifestações expressivas das lutas mais tensas de uma sociedade. Eu acho que talvez do campo da educação, do campo da sociologia da educação, é no currículo que a gente consegue identificar, assim, com maior amplitude, quantas vozes estão em disputa, quantas coisas estão... quantos elementos estão em xeque, assim, numa sociedade tão tensa, tão plural, tão vasta como a brasileira, né? E pensar o currículo de sociologia, ainda mais a nossa disciplina, né? O que selecionar, o que estudar, como organizar uma disciplina, escolar de sociologia, tudo isso, assim, são questões para pensar o currículo, que é o tema central da disciplina, né? E, se por um lado a gente pensa nas normas gerais, por outro, um grande indutor curricular, algo que, assim, tem um impacto enorme
na organização do currículo efetivo, né, aquilo que acontece de fato em sala de aula, são os livros didáticos. Por quê, professor? Por que os livros didáticos eles têm essa influência? Vocês já pararam para pensar nisso em algum momento? Provavelmente. Quem vivencia o cotidiano da escola, com certeza reconhece isso, né? Muitas vezes, a organização de um plano de ensino do professor, do encadeamento das aulas, né? Lembrem do encontro passado com a Vanessa? E a Vanessa falou, né, Vanessa? Você mencionou, mas eu estava com dificuldade de organizar essa sequência aqui, me baseando no livro didático, porque a tendência, de fato, é a gente pensar que, poxa, eu vou organizar a sequência dos conteúdos, dos temas, dos conceitos, dos autores, mesmo da sequência de aulas, pensando no livro didático. Acho que é o primeiro material que a gente pensa quando pensa em fazer um plano de aula. Com certeza, né, Vanessa? E pensa com razão. Por quê? Porque o livro didático, ele nos dá muitas razões para a gente ter ele como referência. Mas a principal, e talvez assim a mais nobre de todas, é o fato do livro didático ser o artigo que os estudantes têm acesso. E muitos estudantes também professores, né? Pensei na nossa área, nós não temos professores formados em ciências sociais o suficiente para ensinar a disciplina de sociologia. Então, o livro didático torna-se a principal referência, não só para a organização das aulas, em muitos casos, o livro didático é a referência para o estudo do professor. O professor vai estudar o livro didático para preparar suas aulas e para levar, às vezes, como melhor das intenções, aquilo que ele é capaz de levar em sala de aula. Obviamente, vocês, com a formação em ciências sociais e com todas as possibilidades de se aperfeiçoarem, se especializarem em diversas áreas, vão observar nos livros didáticos certos limites, certas possibilidades, algumas boas e outros limites, né? Vanessa, quando pegou ali algumas referências da BNCC para pensar como fazer com o ensino de sociologia, identificou rapidamente que o livro didático seria difícil de dar conta daquilo, né? Então, foi necessário pensar para além do livro didático. E essas são questões que nos interessam pensar quando estamos olhando para os livros didáticos de sociologia. Aqui na nossa imagem, nós temos os livros que são os atuais livros didáticos de sociologia. Vocês conhecem esses livros? São os livros que estão disponíveis, os trechos para vocês, alguns são dessa edição, outros são da edição anterior. Atualmente, esses são 5 livros didáticos, não são 5 únicos livros didáticos de circulação, me desculpe, não é isso que eu quis dizer. São 5 livros didáticos aprovados pelo PNLD, que são disponibilizados para as escolas, de acordo com a escolha dos professores, na atual versão. Neste exato momento, está ocorrendo o PNLD de 2021. Esses livros aqui foram aprovados no PNLD de 2018. É o terceiro PNLD em que a sociologia, como disciplina, é contemplada com a compra de livros didáticos. E agora nós passamos, até 2018, a gente vinha num regime curricular, né? Então, nós tivemos a reforma do ensino médio, a instituição da BNCC, a dissolução da sociologia enquanto disciplina, a sociologia passa a ser um componente de uma área, então o PNLD de 2021 não tem mais o espaço para livros didáticos de sociologia. O que o PNLD de 2021 está selecionando neste momento, os livros estão no processo de avaliação, as obras são obras de ciências humanas e sociais aplicadas. Essa é a área. Essas obras de ciências humanas e sociais aplicadas, elas devem contemplar, aí, vejam só, a artimanha curricular, elas devem contemplar as competências, lembram lá da aula da BNCC? Essas obras, elas devem contemplar as competências da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Nessas competências, nós identificamos
nas 6, né, lembra, são 6 competências, nas 6 competências nós identificamos elementos da sociologia, elementos de um discurso sociológico. Inclusive, uma das questões que nós colocamos para vocês, muito baseado naquele texto da Ilese sobre os processos históricos e políticos envolvidos na BNCC, há um teor, há uma sociologização das expressões presentes na BNCC, mas isso não significa que a sociologia está reforçada na mesma. Ela está, assim, muito diluída, né? Mas ela aparece, assim, nas competências, e, sobremaneira, aparece também elementos claramente sociológicos, como o pensamento dos clássicos da sociologia, né? Nas habilidades. Então, essas obras, elas vão contemplar, em sua divisão, espaços para a sociologia, mas esse espaço vai estar diluído e dividido. Elas podem até dividir os componentes, que são geografia, história, filosofia e sociologia, ou essa discussão ela pode vir num caráter mais interdisciplinar. Além dessas obras que estão em processo, estão na reta final do processo de avaliação, os pareceristas, igualzinho a vocês, estão fazendo os pareceres. Além dessas obras, tem um outro objeto que está sendo desenvolvido pelo PNLD atual, pelo atual edital, que é uma obra de ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática, que vai ser um livro complementar para ser utilizado pela área nesse esforço de estabelecer interdisciplinaridade. E então os conteúdos do componente de sociologia, da disciplina de sociologia, do nosso currículo, também podem estar manifestos nessas obras. Mas livros com esse caráter, né, de terem, assim, ênfase nos conteúdos sociológicos, com todo um espaço para isso, né? Esses livros, eles têm, na versão completa, com o manual do professor, esses livros ultrapassam as 300 páginas. Então, agora a gente vai ter um outro momento, né? As obras de ciências humanas e sociais aplicadas serão entregues em 6 volumes, certo? 6 volumes, e isso para os 3 anos do ensino médio. Então, 6 volumes aí, tá, mais ou menos de 260, 300 páginas. Então, vão ser vários livros, né? Assim, não sei se ainda é cedo para dizer, embora a gente tenha muitos indícios nesse sentido, mas ainda é cedo para dizer o tamanho do espaço que a sociologia perde nessa reorganização. Isso tudo está muito, assim, em suspenso, para a gente identificar. Bem, mas antes de falar diretamente dos livros, do PNLD, dos guias, eu queria trazer uns trechinhos aqui dos 2 verbetes que eu deixei para vocês. Depois vocês deem uma olhada lá dos verbetes do Dicionário de Sociologia. Alexandre. Oi. Alexandre, antes de você passar para esse tópico seguinte. Sim. Esses 6 volumes que serão destinados para a escola, 2 para cada área, você sabe dizer, explicar mais detalhado? São 6 volumes para as ciências humanas ou 6 volumes para todas as áreas? São 6 volumes para ciências humanas e sociais aplicadas. Cada obra será composta por 6 volumes. É isso. Só que esses volumes, Cecília, eles não podem ser, de acordo com o edital atual, eles não podem ser direcionados para os anos do ensino médio. Eles devem, o volume 1 deve poder ser utilizado no 3º ano, o volume 3 pode ser usado no 1º. Eles precisam ser auto-fechados. Então, em cada volume, pressupõe-se que há alguma distribuição entre os 4 componentes. Então, assim, são 6 volumes e a sociologia deve aparecer um pouquinho em cada um deles. Não vai ter um específico para a sociologia desses volumes. Essa que é
O que encaminhou o edital. Agora, até essas obras saírem, a gente não tem certeza do que é. Só quem está fazendo parecer que sabe, né? O que está rolando. É porque, assim, quando você falou da questão dos 6 volumes, o que foi que passou pela minha cabeça? Será que a escola vai fazer a bobagem de pegar volumes e direcionar para uma série? Isso é um perigo muito grande. Isso seria ninguém tem acesso ainda, mas, assim, é um risco. De repente, E, assim, talvez seja vantajoso eles não estar direcionados também para uma série, né? Isso também pode ser positivo. Agora, assim, uma outra questão que é complicado, a logística dentro da escola, os alunos todos vão receber os 6 volumes? É uma pergunta importante. Eles vão receber os 6 volumes logo no primeiro ano? Porque uma das coisas que faz com que muitas vezes o professor utilize um livro de capa a capa numa série é porque o material é destinado para cada série, os meninos não recebem os volumes todos das 3 séries. Sim. E para a gente administrar isso logisticamente da escola é muito complicado. Você não consegue doar para o aluno vários volumes de várias séries. Sim. E às vezes o professor está usando um livro e ele não pode pegar o da outra série porque está emprestado para o aluno da outra série. Então, assim, tem essas questões logísticas que é interessante a gente começar a se preocupar. Com certeza, com certeza. Vai ter material, né, Cecília? Vai ter material e de acordo, assim, com as fichas, embora elas sejam muito válidas por conta da própria BNCC, então a gente vai encontrar coisas de qualidades diversas, vai ter material em boa quantidade, assim, de variedade, digamos assim. Agora, como é que vai ser essa distribuição e o fato de ser 6 volumes, eu acho que só complica, né, a possibilidade das escolas fazerem a distribuição dos 6 volumes de uma vez só para as turmas. Então, os professores, inevitavelmente, vão ter que acabar selecionando, pensando já nos 3 anos do ensino médio. Já nos 3 anos. Mesmo que não venha com indicação. Mas isso são coisas que eu estou imaginando. Os anteriores da sociologia, né, eles eram, junto com o de arte e de filosofia, eles eram obras integrais para os 3 anos, né? Você tinha uma obra que servia para os 3 anos. Então, o estudante, ele poderia pegar o livro no primeiro ano e ficar com ele até o terceiro, dependendo da escola. Então, fazia essa passagem, né? Fazia a renovação e passava. Ainda assim, sendo só uma obra, ainda assim a gente via muitas situações, né, das escolas não conseguirem distribuir ou não terem interesse em distribuir para os estudantes, né, por receio deles perderem os livros, não sei, enfim. Então, isso realmente vai ser um grande problema. Isso vai ser um grande problema. Vamos ver o que o guia vai indicar, né? Também estou nessa expectativa. Bem, gente, então, assim, para dar uma apurada conceitual nessa discussão, achei interessante trazer essa definição que está bem lá no início do verbete escrito pelo querido Fagner, sobre o que são materiais didáticos. Então, ele diz assim, né, materiais didáticos podem ser definidos, não livros, né, primeiro materiais, podem ser definidos como artefatos educacionais que são produzidos a partir da seleção, da montagem, da criação e da organização de determinados repertórios culturais para compor ferramentas pedagógicas. Eu acho isso aqui interessante, né? O material didático, ele é uma seleção, uma montagem, uma criação de um determinado repertório cultural com uma finalidade pedagógica. É importante a gente pensar nisso. Não é o texto acadêmico. Tem que lembrar que o texto didático ele tem uma outra, não gosto dessa expressão natureza, né? Mas ele tem um outro propósito. Ele tem uma outra, e isso faz com que ele tenha uma estrutura, tenha uma finalidade, tenha uma forma de se fazer diferente. De modo geral, abrangem qualquer recurso físico. Materiais podem ser variados, né? Impresso, audiovisual, digital, que favoreça a sistematização e a tradução de saberes especializados em saberes escolares. Aí nós vamos ter alguns teóricos da pedagogia,
da epistemologia, da sociologia do conhecimento, que vão pensar em categorias, o que é essa possível tradução, mediação, transposição, recontextualização de saberes especializados, em determinados casos não só especializados, mas saberes científicos, né, ou procedimentos, protocolos científicos em saberes escolares. Nesse processo, nós temos algumas chaves teóricas que vão se diferenciar. Tem linhas, né, a gente discute um pouco isso, quem está comigo lá na Sociologia do Conhecimento Escolar, a gente discute um pouco. Tem linhas que vão dizer, não, as disciplinas escolares são versões simplificadas ou versões elementares, pensa na ideia de ensino elementar, elementares de ciências. Então, a função de uma disciplina, de uma atividade escolar, é produzir ali os rudimentos de uma atividade científica, ou de uma atividade especializada X. Outros vão dizer, não é isso. Os saberes escolares têm autonomia em relação aos saberes especializados. As disciplinas, a disciplina de sociologia tem autonomia em relação à disciplina acadêmica. Nós não vamos para a escola ensinar, nós não vamos formar cientistas sociais no ensino médio. Nós vamos mobilizar conhecimentos, trabalhar com conhecimentos produzidos numa finalidade diferente na escola, tem uma finalidade formativa diferente. Então, são discussões que a gente precisa ficar atento quando a gente pensa na produção de materiais didáticos. Como é isso? Para que lado é isso? Quais são as consequências de se assumir uma postura mais aproximada da discussão científica e acadêmica, ou cientificista, que não é científica, mas que se investe do discurso, e outra que se preocupa com o contexto escolar, com o ambiente escolar, com o que produz a escola, qual que é a finalidade da escola, das disciplinas que estão no currículo escolar. Pensar o ensino da sociologia nessa chave nos leva também a questionar para que ensinar sociologia no ensino médio. Por quê? A gente não ensina para formar cientista social, tá bom? Ou para formar cientista social? Me parece que não. Mas se não é, qual que é a finalidade? Tem uma finalidade civilizacional, tem uma finalidade cidadã, tem uma finalidade em termos de desenvolvimento de pensamento crítico, de desenvolvimento de pensamento racional, desnaturalizador, estranhador da realidade, né? A produção dessas categorias que estão sempre presentes na nossa discussão sobre o currículo, né? O estranhamento, a desnaturalização, enfim, são discussões extremamente importantes na hora de se pensar na produção do material didático, porque o material didático ele deve estar amarrado a isso para ter eficácia. Então, o Fagner segue lá, né? No entanto, a sua produção e utilização também envolve os significados socialmente conferidos aos conjuntos de técnicas e de suportes materiais disponíveis e fomentados a cada momento. Afinal, são esses significados que contribuem para definir os valores atribuídos ao material didático, no desenvolvimento das habilidades e das atenções que se espera transmitir às próximas gerações. Vejam, com isso que o Fagner traz para nós, eu não sei se vocês ficam com essa impressão, mas eu fico com a impressão de que produzir um material didático, produzir uma obra, um livro didático, é uma atividade que requer um pouco daquilo que a gente discutia lá na PTD1, vocês estão lembrados? Requer aquela atitude profissional em relação à docência e à própria ciência. Porque um material didático ele tem que reunir elementos que façam o reconhecimento do seu lugar, no seu contexto, ele não pode estar solto, né? Então, vocês vão perceber que
não sei se eu acho que essa questão a gente não colocou para vocês, né, ou colocou, mas uma das questões essenciais que deve estar presente na produção do material didático é saber se ele é compatível, se ele apresenta uma linguagem compatível com o seu público de referência, com os estudantes. Então, um livro didático que subestima a linguagem dos jovens, dos estudantes, que subestima a capacidade de argumentar, de raciocinar, ele pode ser muito... Ele está falhando. E aquele também que utiliza uma linguagem muito afastada das culturas juvenis, né, dos agrupamentos juvenis, também ele se afasta disso, né? A linguagem, a linguagem é muito importante, os meios, a forma de atrair para a discussão, mas também a forma de organizar, de encadear as atividades. Prestem atenção, gente, nas perguntas que são colocadas nas atividades, nos livros didáticos. As perguntas, elas não podem ser meras perguntas que se resolvem com um catado no texto. Quem dá aula, né, Cecília? Isso é a pior coisa, né? Pede pro estudante resolver as questões do livro didático, e aí na questão do livro didático basta o estudante ir lá e copiar um trecho do livro na resposta. Isso, assim, não leva a lugar nenhum. As questões, as propostas de atividades que estão presentes no livro didático, elas precisam fazer, não só complementa o texto, mas dotar de sentido. A atividade ela precisa ter sentido, não só a atividade do livro didático, as nossas avaliações também, né? Nós, como professores, podemos também entender que a avaliação é um momento-chave da aprendizagem, é um momento-chave do processo de ensino e aprendizagem, porque ali há uma possibilidade, de fato, dos estudantes trabalharem com os conceitos, com os conteúdos, com os métodos, com as teorias e produzirem algum conhecimento ali em relação àquilo que está sendo ensinado. Então, são elementos muito importantes. As imagens que estão propostas no livro didático, elas não podem ser meramente ilustrativas. Isso foi uma tendência muito forte, vocês não vão ver, porque a gente vai passar muito rapidinho, mas se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, vocês poderiam, a gente poderia analisar aqui, fazer uma comparação entre os manuais publicados nos anos 20, nos anos 30, 40, os manuais didáticos, com aqueles textos corridos, as apostilas muito recheadas de exercícios, de textinhos curtos, exercícios para completar, dos anos 70, da educação, da formação polivalente, né, e profissionalizante, os livros que vão pegando um pouco da indústria editorial, do estilo das revistas de entretenimento, que eles vão caminhando, vão importando um certo estilo de livro didático norte-americano e inglês, britânicos, principalmente. Tem um do Giddens aqui interessantíssimo sobre um livro didático de sociologia, e eles vão começando a colocar muitas figuras e associando isso a uma certa ideia de jovialidade, né, de um conteúdo que tenta... Aí, depois, nos anos 90, a gente vê, assim, a tentativa dos livros de adotarem, nessa experiência, de tentar se aproximar de uma linguagem mais juvenil, ou a ideia que se tem, né, a ideia que os editores e os autores têm do que seria a juventude, os livros, assim, tentando produzir conteúdos que ensinam por meio da diversão. Então, isso tem um pouco a ver com o clima curricular e didático-pedagógico da época, né? Lembrando lá da nossa discussão da linha do tempo, que nos anos 90, 95, 96, entra com muita força no currículo a ideia das competências, a ideia de um ensino que estava muito mais voltado assim, olha, o professor ele precisa entreter os estudantes, ele precisa motivar os estudantes precisam estar motivados para empreender, para serem criativos, né? Isso volta agora com muita força depois da reforma do Temer,
e está presente, tá presente não tanto, está presente no texto da BNCC, sim, a BNCC é centrada nas competências, mas está presente principalmente naquelas pessoas que têm as vozes para falar pela BNCC, né, que são grandes grupos corporativos que têm acesso à plenária, né, têm acesso à fala, né, e estimulam muito essa associação da BNCC com a ideia do empreendedorismo. Estava presente lá nos anos 90 também, e os livros didáticos, eles começam a manifestar isso. É muito interessante esse processo, e a volta desse processo agora. Bem, os livros de sociologia, os manuais de sociologia, no verbete da Júlia Polessa, que também está lá disponível. Na verdade, não está disponível o verbete cortadinho para vocês, não. Eu coloquei o dicionário lá e indiquei que para complementar essa discussão, vocês lessem tanto o texto da Júlia, que é o verbete, os livros didáticos para sociologia, como o verbete do Fagner, que são os materiais didáticos. Então, depois vocês deem uma olhada lá, são super curtinhos, e é bem interessante para a gente mapear essa discussão. Então, a Júlia ali, ela identifica no verbete 3 gerações, ela está se baseando muito nos textos da Simone Meucci, na dissertação da Simone, que foi sobre os manuais, essa primeira geração de manuais publicados entre os anos 20 e 40, e depois também na tese da Simone, que ela acompanha a trajetória do Gilberto Freire enquanto professor. Gilberto Freire enquanto professor de sociologia. O Gilberto Freire, ele escreveu um livro didático de sociologia, né, dessa primeira linha aí, dessa primeira geração. Algumas figuras conhecidas escreveram e deram aula de sociologia nessa primeira geração, né? Entre elas, assim, eu destaco o Gilberto Freire e o Fernando de Azevedo. Foram 2 figuras, assim, que eram da área, né, que, na verdade, não eram de origem, mas se especializaram na sociologia e produziram também materiais didáticos, produziram manuais, né, manuais que foram publicados. Então, a Júlia identifica essas três gerações importantes de livros didáticos, de publicações de sociologia que influenciam, que manifestam qual que era o lugar do ensino de sociologia na sociedade brasileira nesses diferentes tempos. E vocês percebem aqui que tem um hiato grande, né, entre 1940, né, eu estou fazendo esse recorte aqui baseado no que a Júlia... A Júlia também, gente, só antes de uma boa lembrança, para quem se interessar pelo tema, depois eu posso passar também para vocês. A Júlia acabou de defender um doutorado, acho que tem dois anos, e ela foi fazer uma pesquisa na França, e o trabalho dela foi justamente comparar todo o acervo de livros didáticos na França com conteúdos de sociologia. Na França não tem a disciplina de sociologia, a sociologia aparece como dentro da disciplina de ciências sociais que existe na educação, no equivalente à educação básica nossa, né, lá deles. Ela faz um trabalho, assim, muito interessante de comparação entre os livros daqui e os livros de lá, a forma como são trabalhados, e uma das constatações bem interessantes que ela traz, assim, uma das conclusões dessa comparação, é que os nossos livros, as nossas obras, elas têm uma preocupação maior com a formalização de teorias e de conceitos das ciências sociais, enquanto os franceses se nutrem bastante das pesquisas, especialmente das pesquisas nas ciências sociais, na sociologia, sobre o próprio país, e a Europa, e pesquisas também sobre temas diversos, mas eles trabalham muito com dados, com gráficos, tabelas. Então, a sociologia lá, sabe assim, a sociologia lá tem eu fico com essa impressão, né, tem um espírito, assim, um pouco semelhante ao que a geografia política tem aqui lá no ensino médio. Vocês lembram disso no ensino médio de vocês?
vocês que estão um pouco os mais novinhos, assim, a geografia trabalha bastante, né, com dados contemporâneos e faz também uma certa interface possível com a matemática, através de gráficos, de leitura de gráficos, de tabela, de questões demográficas. Já a sociologia não, né? A nossa sociologia aqui, algumas obras até fazem um pouco, tem feito mais, inclusive por demanda do PNLD, mas a sociologia aqui, ela tem um viés, e isso tem a ver com o nosso currículo, tem a ver com a nossa história recente, né, de implementação do ensino de sociologia, eu suponho, mas ela tem um pouco, assim, esse caráter mais formalista, conceitual, discussões temáticas que se valem das pesquisas, mas também fecham muito com as teorias, né? Fecham muito com as teorias. E outra coisa que ela constata, que é bem interessante no trabalho dela, é que nós usamos muita imagem aqui, muita figura, quase toda a página tem uma foto, um quadro, uma figura, assim, como se a gente estivesse contando uma história por imagens também, por texto. Então, isso também é um caráter da nossa indústria de livros didáticos, aí não é a Júlia que faz essa discussão, quem faz é a Simone Meucci. Ela mostra, assim, como que o desenvolvimento do campo econômico mesmo, dentro do campo econômico da indústria editorial no Brasil, tem muito, muito, muito a ver com a produção de livros didáticos, de livros e materiais didáticos. O Brasil, pelo menos esse é um dado que vale para 2018, não sei como é que está hoje, mas o Brasil, a União, né, o Brasil enquanto União, é o maior comprador mundial de livros didáticos. Ninguém compra, porque o Brasil não produz os seus próprios livros, são as editoras que produzem, e a receita, né, que o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destina a compras de livros didáticos para as editoras, é um fundo bilionário, né? Então, a movimentação ela é bilionária, ela é muito proeminente, e isso faz, assim, também com que essa parte da indústria editorial brasileira tem um grande interesse na manutenção do PNLD, não o PNLD de sociologia. Sociologia nessa pode dançar, não tem problema nenhum, mas o PNLD enquanto programa, ele tem também esse apelo em relação às grandes editoras. Então, é um programa muito robusto. Mas ele não estava presente lá nesses primeiros manuais. Não era ainda essa pegada, né, dessa primeira geração. Essa primeira geração, a mesma Simone Meucci, identifica que aquilo que a gente discutiu lá na nossa linha do tempo, né, que esses manuais, eles vinham, assim, impregnados de uma ideia de que a sociologia, ela era uma disciplina para renovar o Brasil, né, para refazer esse Brasil, tirar aqueles elementos herdados do Império, da República Velha, né? A gente tem o desenvolvimento da sociologia está muito, muito associado lá àquilo que a gente falou, né? Ao processo ao modernismo brasileiro, a Revolução de 30, depois o golpe de Estado e o Estado Novo de Getúlio, né? Uma ideia assim, de um nascente nacional desenvolvimentismo que tentava conciliar um desenvolvimento industrial, modernização, urbano, havia ali a demanda por se produzir de modo meio que centralizado e arbitrário, mas se produzir uma identidade cultural nacional. Então, a gente tem... nessa época que samba começa a fazer parte da identidade, o futebol começa a trazer os estádios, né? Então, a gente tem... Não é só no campo da educação que isso está acontecendo, a gente tem no campo da cultura, nós temos também os processos higienistas da sociedade brasileira nessa época, né? Tem a organização do Ministério da Saúde também, enfim, isso tudo, a sociologia assumia um lugar
nessa constelação, usando um termo assim do Mannheim, digamos, diversos elementos que estavam ali se reorganizando na sociedade brasileira, a sociologia assumia um lugar, e era um lugar associado à ideia de progresso, de produção de seres sociais, dispostos a realizar essa modernização, contudo, com muita ordem, contudo, com muito senso cívico, digamos assim. E aos poucos, os livros que as obras, esses manuais que poderiam conter ali temas mais, que possibilitavam uma reflexão mais racional crítica da realidade social, e eu estou falando aqui do Weber, jamais eu estou falando do Marx, o Marx não passava nem perto desses livros, ou quando passava era uma coisa assim muito descaracterizada do seu potencial questionador de uma realidade social capitalista, né? Não se colocava. Se a gente pega um manual lá do Fernando de Azevedo, ou mesmo do Gilberto Freire, passa assim ao longe essa discussão. Quando entra a classe social, entra numa outra chave de discussão. Então, os livros eles vão tomando esse caminho assim de um pouco de progresso, mas mais de ordem, né? E conforme o governo também vai se tornando mais autoritário, ali na metade dos anos 30, eles seguem nessa toada. Mas, num princípio, eles tinham, de fato, esse caráter assim, modernista da sociedade brasileira. Tem essa segunda onda, né? Então a gente passa... eu ia falar... Desculpe, gente, senão eu acabo pulando coisas importantes para falar. Por que tem um hiato entre 1940 e 1980? Bem, primeiro por conta da reforma Capanema, vocês lembram disso, né? A sociologia sai dos quadros da educação, do que é o equivalente à educação básica, ela deixa de constar ali, ela continua como disciplina nos cursos normais, sociologia da educação, sobretudo, e ela vai se desenvolvendo, continua por lá. Os cursos superiores vão sendo abertos pelo país, né? Então, a pesquisa sociológica, ela tem seu princípio também ali nos anos 30, mas ela vai ganhando corpo nos anos 40, 50, nos anos 50, sobretudo 50, 60, depois a gente tem a chegada da CEPAL, né? Tem os estudos da Unesco, que são fomentados, tem o SAD, que começa a se preocupar muito com o Brasil, com medo do Brasil caminhar para o lado da União Soviética, então financia muitos estudos, inclusive estudos nas ciências sociais aqui, muito no sentido de, assim, havia uma ideia de que se o Brasil tiver condições mínimas de desenvolvimento, o comunismo não cresce aqui. Os americanos pensavam um pouco nessa linha, alguns, né? Outros pensavam numa outra chave, inclusive o golpe de 64 acaba ocorrendo nessa outra chave. Mas alguns pensavam que se desenvolvesse aqui o suficiente, não ia acontecer nada demais. E nesse bojo financiou-se também cursos e estudos da sociologia. O Donald Pearson é uma figura que vem nessa leva, e o próprio Florestan Fernandes ele acaba utilizando, né? Parte dessa onda, né? Acaba pegando um pedaço dessa onda para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Então, a sociologia ela não some nos anos depois de 42 até o regime militar, de 72, ela está ali, né? Mas como os manuais didáticos, eles continuam sendo os mesmos utilizados. Os manuais, o livro do Fernando de Azevedo tem 50, 60 edições, é um negócio assim incrível. Eles continuam, esses que foram produzidos nos anos 30, eles vão recebendo algumas atualizações. O Gilberto Freire, ele atualiza o livro dele durante esses anos, né, e eles vão sendo utilizados. Eles não têm uma grande demanda, porque não tem a disciplina, mas eles continuam circulando, e eles circulam, inclusive, nos cursos de ensino superior, porque esses manuais, eles tinham um outro tipo, eles não tinham essa preocupação pedagógica que nós falamos um pouco agora com o verbete do Fagner, sobre o caráter de um material didático.
né, do que é um material didático, pedagógico mesmo. Esses manuais, eles reuniam ali elementos da ciência, né, de referência, e apresentavam, então eles eram também muito utilizados no início dos cursos superiores, né, nas outras áreas que tinham a sociologia enquanto disciplina nos cursos, né, curso de engenharia, de direito. Então, a gente tem, assim, um cenário de certa estagnação, mas com uma estagnação com alguma atualização. Além disso, aí nós temos aquele processo também durante o regime militar, aí a LDB de 71, a gente tem uma presença maior da disciplina de educação moral e cívica, né, uma centralidade na disciplina de educação moral e cívica, de OSPB, de estudos sociais, e os conteúdos sociológicos, eles podem ser identificados de modo muito quebrado, também, de certa forma, retirados de seu potencial crítico, não que tivesse algo muito, muito forte nesse sentido naqueles manuais antigos, mas ainda menos nessas apostilas dessas outras áreas, nos anos 60, 70, e com a reabertura democrática e com o processo de desmanche desse projeto educacional do regime militar, que tinha como a doutrina de segurança nacional como sua referência, e os conteúdos voltados para a ordem, né, para a proteção da subversão, quando isso começa a desmoronar, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, abre-se uma nova janela para a produção de materiais didáticos de sociologia, de livros didáticos, e eles começam, de fato, a serem produzidos no começo dos anos 80, no meio dos anos 80, porque lembra quando a gente estava fazendo essa discussão lá na nossa linha do tempo? Houve ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, uma nova descentralização do currículo nacional da educação. Então, vários estados começaram a propor suas grades curriculares, as disciplinas, e nesses ensaios, a gente tem novamente a sociologia aparecendo em alguns estados. E quando ela aparece, é preciso ter um livro didático. Então, tem alguns livros assim, interessantíssimos que foram produzidos nos anos 80. Tem um de um cara que se chama Pedrinho Guareschi, não sei se vocês já ouviram falar, um livro de sociologia que se chama Sociologia Crítica, que é desse período, e era um livro muito pensado para o contexto das pastorais de base que faziam luta pela redemocratização do Brasil. Então, era uma coisa assim muito nichada, muito recortada, localizada ali, direcionada para um certo momento histórico. Então, são livros também que são interessantíssimos nesse sentido, e hoje vale a pena pegar um ou outro para ver como é que se pensava aquilo. E, novamente, eram livros que estavam investidos também de uma certa perspectiva de transformação da sociedade. Era, de novo, uma sociologia sendo pensada para transformação. E aí nós temos uma terceira geração de livros, que são os livros exatamente do PNLD. Tá? Que eu coloquei errado, né? Que não é 2018, 2018. Os livros dessa geração do PNLD, a gente pode dizer que eles começam a ser gestados ali em 2010, 2011, quando é lançado o edital do primeiro PNLD que tem sociologia como disciplina. Alguém abriu o microfone? Oi? Alexandre, antes de você falar um pouco sobre o PNLD, deixa eu só fazer uma pergunta. Você estava falando aí dos manuais do Fernando de Azevedo, né? Sim. Ele é tido como um cara que pensou na sociologia no currículo, né, no Brasil, a partir de 40, 60, por aí. Você fez uma fala aí no sentido de que esses manuais não eram tão engajados com alavancar as questões sociais, etc, etc. Eu entendi isso, mais ou menos, era o que você falou. A gente poderia dizer que ele propôs debater, mas ele não aprofundou? Em certo momento, Cecília,
Na verdade, a gente tem que sempre tomar o cuidado, né? E agora você falando, foi bom você dar essa pisada no freio. A gente tem que sempre tomar o cuidado de não ser anacrônico. Porque nesse momento aqui, no começo dos anos 30, esses livros, eles eram, de fato, esses manuais, eles eram, assim, quase praticamente revolucionários. Para o que a gente tinha, né, eles estavam propondo algo, assim, muito profundo, uma transformação realmente muito grande, que, principalmente, no sentido, sabe, Cecília, e hoje isso nos importa também bastante, no sentido de transformar uma certa hierarquia do conhecimento no Brasil, que estava muito privilegiada na mão dos filhos das famílias ricas, dos patriarcas, uma espécie de uma nobreza brasileira, e dizer, olha, o Brasil precisa ser um país, de fato, um país assim, mais democrático no acesso ao conhecimento, na produção do conhecimento. E esse conhecimento ele precisa ter critérios científicos, sabe? Ele não pode ser... Porque quem falava de humanidades antes disso, no Brasil, quem falava de humanidades no Brasil eram os bacharéis de direito, que eram, assim, conhecidos, Cecília. Assim, o que validava o conhecimento desse pessoal era a capacidade, assim, de se demonstrarem eruditos, citando... Por exemplo, vamos pensar no currículo. O que tinha no currículo da educação antes dessas revoluções aí dos anos 30? Tinha, assim, uma presença muito grande, muito proeminente do latim, do grego, tinha a retórica, enfim, elementos que validavam uma certa forma de conhecimento que ainda era muito atrelada, por exemplo, ao pensamento educacional jesuíta, que foi a base do que se produziu de escola no Brasil. E o pensamento jesuíta, assim, só para situar, tirando as benesses que construiu na história do país, mas o pensamento jesuíta ele não é ligado aos saberes científicos, é ligado ao saber religioso, a uma liturgia, né? O currículo seguia a liturgia católica, e não no sentido republicano, laico. Então, num primeiro momento, Cecília, o que Fernando de Azevedo traz aqui, junto com esse monte de outras pessoas, né, que também produziram manuais e livros de sociologia, num primeiro momento, o que eles estão trazendo é algo muito novo para o país, é algo uma proposta muito transformadora. E, de certa forma, rechaçada por aqueles conservadores da época, né? Mas como a gente está acostumado a vivenciar na história, né? Muitas vezes aquilo que num certo momento é revolucionário se assenta e se torna conservador pouco tempo depois, né? E aí, assim, no momento em que a sociologia assume algum protagonismo ali no começo dos anos 30, entre 30 e 40, e depois no Estado Novo, quando tem o golpe, né, em 37, ela passa a ser uma espécie de porta-voz das intenções do governo central, né, das intenções da manutenção da ditadura. Então, aí a sociologia, esses mesmos manuais que tinham conteúdos, aí a Simone estuda isso, depois eu deixo para vocês a dissertação dela. Esses mesmos manuais, alguns conteúdos deles são retirados, são censurados, vejam, e outros aí tem a inclusão de alguns outros conteúdos que vão, assim, explicar por que você não deve contestar o teu salário, porque se você contestar o teu salário, você está atrapalhando o bom funcionamento da sociedade, que é um organismo, tal como explica, por exemplo, o Spencer. O Herbert Spencer, passa a ser o sociólogo de referência para esses manuais, em certo momento. E são os mesmos manuais que antes trabalhavam com o Spencer, sim, mas também com Comte, com Durkheim, com Weber, com Pareto, enfim, com diversas outras referências. É muito interessante esse processo, para a gente ver como que a sociologia vai também tomando formatações diferentes. E alguns saem, né? Alguns saem de circulação.
A própria Simone, na dissertação dela, sobre a rotinização dos manuais, a rotinização da sociologia através dos manuais, né? Esse é o título da tese dela. Ela mostra como que esses manuais, no princípio, eles propõem a sociologia como uma espécie de substituição, uma prática pedagógica que fomenta a produção de um discurso que substitui o ensaísmo jurídico e literário, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Olha, não importa se você sabe mencionar de cabeça a página do livro tal, para mostrar que você conhece uma determinada realidade. Esse exemplo é péssimo, mas enfim. Mas é isso, né? A ideia, assim, daquela retórica do juridiquês, sabe aqueles votos, assim, do STF, que o jurista usa, assim, os termos mais especializados e puxa aquele latim belíssimo, sabe, para falar, para fazer aquela pompa, ou então aquele que só fala por metáforas, sabe? A sociologia, ela se apresenta nesses manuais como uma proposta de substituição disso por uma espécie de realismo científico, né? Não é mais, assim, é importante, né, que esses manuais, segundo a Simone, né, eles positivam o compromisso da sociologia com a realidade, com a transformação social baseada em critérios científicos, com o que se considerava científico, né? É uma espécie, assim, esse suposto realismo, diz a Simone, e o envolvimento sociológico com o melhoramento da sociedade, eram compreendidos como, assim, para compreender isso, precisava compreender o oposto disso, aquilo que se negava do Brasil, né? E o que se negava era a ideia de uma ficção literária, a erudição associada a essas figuras, assim, o diletantismo, né? O conhecimento só pelo conhecimento. Não, o conhecimento ele tem que ter uma finalidade ali imediata, ele tem que ter um propósito, e o proselitismo também, proselitismo religioso, principalmente, que servia para conduzir para os lados que não necessariamente eram os lados do desenvolvimento ali, propagado ou propalado pela oligarquia que assume o poder nos anos 30, junto com uma combinação também de forças trabalhistas, de forças industriais, burguesas, né? A gente sabe que esse processo é tudo muito complexo, né? A sociologia, ela aparece, assim, representada como um conhecimento exato. E olha só, ela é um conhecimento exato das ciências humanas, nessa época. Então, onde é que ela vai se abastecer para tentar se afirmar como conhecimento exato? No positivismo. Ela vem porque é somente o viés positivista da sociologia que se arroga, né, de ser exata, imparcial e imediatamente aplicável. Claro que nós vamos ter, assim, a aplicabilidade das outras áreas, dos outros viés, mas quem quer se afirmar como exato, como possivelmente imparcial ou objetivo dentro das ciências sociais, é o viés positivista. Então, para a sociologia assumir esse lugar na sociedade, ela vai se abastecer nessa fonte teórica, né? Esses manuais, eles vão fazer referência a esses teóricos. Então, são muitas as passagens nos livros que manifestam, né, esse caráter. Além dessas condições, né, dessa constelação, a gente tem entre os anos 30 e 40, especificamente nessa faixa aqui, já no Estado Novo, entre 38 e 43, o boom dos livros didáticos. Então, tem uma produção muito grande de livros didáticos nesse período. Também, gente, lembrando lembrando lá um pouquinho do que a gente falou no começo do encontro. O livro didático, além dele ter, assim, se reportar uma certa ciência de referência, ele tem uma outra função muito importante numa sociedade. Muito importante. Ele conta uma história dessa sociedade. Ele conta uma história dessa comunidade. Ele diz também quais são os protocolos,
quais são as formas de agir dessa sociedade, quais são as formas, por exemplo, pensando num livro didático de biologia, imaginem vocês um livro didático de biologia, ele diz assim, ele pode, nos seus conteúdos, nos dizer o que é o modo certo e o modo errado de se viver, de se alimentar, de estar são, né? De estar saudável. A biologia, ela pode nos dizer o que é a senescência, o envelhecimento correto, o que é a senilidade, o que é envelhecer de modo errado. Então, ele tem um poder muito forte. Quer dizer, investido lá numa ciência de referência, mas o livro didático é quem diz, porque o livro didático é uma seleção de trechos desse repertório cultural ou num repertório restrito ali dentro de uma ciência, dependendo do arranjo, mas ainda assim é uma seleção, e é uma seleção bem direcionada. Então, pensem vocês, se nós estamos numa ditadura, nós estamos num momento de uma tentativa cultural de renascimento do país, de refazimento, de construção de uma identidade nacional, uma tentativa disso, né, com diversos vieses aí. O lugar dos livros didáticos, além assim do desenvolvimento, fomento de uma indústria, ele também ele tem um lugar precioso na comunidade de valores, né? Na produção dos valores dessa sociedade. Então, esse período é um período especial e os manuais de sociologia assumem um lugar especial. Veja que a quantidade de manuais que a Simone Meucci, ela levanta na tese dela, né? Com destaque aqui para o Gilberto Freire, para o Donald Pearson e para o Fernando de Azevedo. Mas outras figuras, assim, proeminentes, como o Carneiro Leão, Amaral Fontoura, Delgado de Carvalho, todos os nomes fortes do direito, né? Por quê? Porque eles eram formados como bacharel. Alceu Amoroso Lima, né? Que é o Tristão de Ataíde, enfim, figuras assim que são muito importantes para o próprio pensamento social, eram também autores dos livros de sociologia. E fora isso, aí eu também faço uma outra recomendação para vocês, para quem se interessa sobre o assunto. Nós temos nesse período, claro, eu já tinha mencionado, né, o pensamento jesuíta, ele ainda está assim, muito amalgamado com o desenvolvimento do pensamento educacional no Brasil, né, com a formação do sistema educacional brasileiro, e ele está ali próximo das disputas curriculares. Depois voltam ainda com muita força em 61, e hoje a gente vê não mais assim uma proeminência, pelo menos não direta, não expressiva, católica, mas eu percebo, e aí é uma hipótese minha, eu percebo uma espécie de reencarnação dessas forças, dessas tendências, hoje, por exemplo, no movimento Escola Sem Partido. Mas isso é uma outra discussão. Mas o Escola Sem Partido, ele parece retomar alguns desses elementos que estão presentes nessa disputa curricular sobre a prerrogativa, principalmente, gente, e isso interessa muito para as lideranças religiosas cristãs, tanto católicas, agora com muita força, algumas lideranças evangélicas, estou falando de algumas, né? Isso que a gente nunca pode homogeneizar, porque esse também é um campo muito plural, muito disputado, mas algumas lideranças disputam no currículo escolar a prerrogativa de dizer, não controlar o currículo todo, mas dizer o que importa e qual que é o caminho, qual que deve ser o currículo relativo à família, qual que é o currículo relativo à discussão religiosa. Por que interessa para essas lideranças? Eu suponho, né, trabalho com essa hipótese de que interessa ter prerrogativa para falar sobre isso no currículo escolar, porque reside aí a base tradicional da manifestação do seu poder político. O poder político das igrejas assenta-se, sobretudo, muito na instituição, na organização da instituição familiar. Enfim, isso aí tem um impacto também muito forte
numa estrutura patriarcal brasileira, que também são elementos ancestrais para serem discutidos. Então, Escola Sem Partido, eu não vejo como um movimento contemporâneo, reativo. Me parece que ele tem lastros, assim, também com disputas curriculares ancestrais. E aí, por que eu chamo atenção para isso? Eu chamo atenção porque, nesse momento em que se desenvolviam os textos de sociologia no ensino básico, no currículo nos anos 30, nós temos também a produção de alguns... de alguns trabalhos que tentam fazer a união entre o pensamento católico, cristão, e o pensamento sociológico que surgia ali. Então, a gente tem alguns desses manuais, são manuais produzidos dentro da igreja, né, ou desdobrados do ensino religioso, que vão propor a ideia de uma sociologia cristã. E aí, essa sociologia cristã, ela tenta reunir certos elementos que estão presentes, assim, numa espécie de moralidade cristã, muito apegada também à promoção da caridade, da solidariedade, não no sentido durkheimiano, mas tenta conectar essa ideia de solidariedade social e de coesão com um princípio de fraternidade, que estão ali explícitos numa espécie de sociologia moral. E aí tem um cara que faz um trabalho brilhante também de analisar, assim, como é que se desenvolve essa discussão nesses livros, que é o professor Marcelo Cigales, nosso colega querido lá de Brasília, que em qualquer momento também vai aparecer por aqui para conversar sobre isso com a gente. Bem, tudo bem até aqui, pessoal? Vamos mais um pouquinho? Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma manifestação no chat. Tá bom. Vamos lá, então. Gente, então, tem essa segunda geração dos livros didáticos de sociologia. Não sei se vocês já viram, vou ter algumas capas desses livros, né, que estão lá nos anos 80, eles tiveram várias edições. Esse livro aqui em especial, do professor Tomasi, ele foi um livro muito, muito utilizado pelo país, né, e ele é o único dessa geração, da segunda geração, que realizou as adaptações requisitadas pelo edital do PNLD, se submeteu à avaliação do PNLD e passou numa versão mais contemporânea. Ele foi aprovado no PNLD de 2012, mas ele é um livro mais antigo, ele é um livro do começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Primeiro ele foi organizado por alguns professores lá do Paraná e de São Paulo, e ele foi utilizado ali nos anos 90, 2000, onde tinha a disciplina de sociologia, porque ela não era obrigatória. E aí, quando chegou em 2008, quando ela tornou-se disciplina obrigatória, o que aconteceu? Não tinha o livro do PNLD. Então, como que os professores faziam? Os professores trabalhavam com esses livros que estavam disponíveis. Esses livros dos anos 80, dos anos 90, que eram produzidos. Esse livro aqui da Cristina Costa, ele também teve, assim, teve várias edições, do Pércio Santos também, muito. Todos eles têm uma característica interessante, esses três aqui, né? Todos eles eram muito espelhados nos livros de história. Então, era quase como se fosse uma sociologia histórica, com um pouco de história da sociologia, porque tinha sempre a discussão do Marx, Weber, do Durkheim, né? Mas, assim, eram livros que tentavam... Eles eram sempre muito organizados cronologicamente, então fazia-se, assim, uma espécie de debate. Por que isso? Porque a história tinha a tradição de estar presente no currículo, né? A sociologia não tinha uma organização como hoje tem, né? Um comitê de ensino de sociologia na SBS, gente na ABA pensando, na BCP, no país inteiro, Encontro Nacional de Ensino de Sociologia, 3 PNLDs, né? Gente de todo lado, não
não tinha nada disso. Eram experiências pontuais em certos estados, e como é que se produzia um livro didático para esse tipo de disciplina, como é que se produzia essa disciplina? Essa disciplina se espelhava nas suas mais próximas, na história e na geografia. Então, esses livros eles eram muito parecidos com livros de história, de geografia, em certa medida, e o livro do Pércio e da Cristina Costa também se submeteram ao primeiro PNLD de 2012, mas não foram aprovados. Eles não passavam nos critérios que estavam lá disponíveis. E os critérios do primeiro PNLD, eles tinham, assim, como referência aqueles documentos que a gente trabalhou lá na linha do tempo, mas, sobretudo, aquele documento que era a Orientação Curricular Nacional para o Ensino de Sociologia, que é um documento de 2008, baseado no parecer de 2006, feito pelo próprio Nelson Tomasi, pelo Amauri e pela professora Luísa Helena, em resposta ao Conselho Nacional de Educação. Quando o Conselho Nacional de Educação perguntou, lembra que eu contei para vocês? O Conselho Nacional de Educação provocou a comunidade acadêmica de sociologia a responder a seguinte pergunta: por que a sociologia precisa ser uma disciplina? A sociologia não poderia ser ensinada como um conteúdo transversal nas outras disciplinas escolares? Então, esse parecer, que tem a resposta, né, de por que a sociologia deve ser uma disciplina, e eu recomendo demais que vocês leiam esse parecer, porque, de novo, a gente está na mesma situação. Nós estamos, assim, sendo perguntados por que precisa da sociologia como disciplina. Ela não pode ser ensinada no meio da disciplina de geografia, não pode ser ensinada lá dentro de um conteúdo de ciências humanas. Então, nesse parecer, eles produziram uma resposta para isso. E essa resposta ela tem muito a ver com o encadeamento lógico das ciências sociais, e também com a centralidade da sociologia e um certo protagonismo na produção de respostas críticas que reúnem elementos políticos, históricos, filosóficos, geográficos, para pensar a realidade dos estudantes, a realidade objetiva dos estudantes. Então, esse potencial desnaturalizador, esse potencial de produzir estranhamento, é um potencial que tem a ver, né, com um propósito de se posicionar a escola como um local importante para formar cidadãos que não são assim, reconhecidos pela sua possibilidade de consumo e de produção, mas pelas suas possibilidades também de projetar politicamente o futuro da própria sociedade, a realidade social. Para isso, assim, para consumir, para produzir, talvez educação financeira, talvez alguns elementos de microeconomia, não chega macro, porque aí já tem, mas para pensar politicamente, para pensar de modo cidadão, para ser ativo politicamente, para reconhecer-se parte de uma comunidade, parte de um grupo, para reconhecer a sua posição enquanto sujeito político numa história que por vezes pode ter silenciado as gerações dos seus pais, dos seus avós, pode ter condicionado sua posição por conta da tua religião, do teu sexo, da sua sexualidade. Para isso é preciso mais do que um conteúdo transversal, é preciso de uma disciplina. Então, a defesa, ela tem muito a ver com aquele clima político, com aquele projeto político e com uma resposta para aquele momento. E a gente já está em um outro momento, e a gente está em disputa. Está em disputa. Esse momento ele está tensionado, sempre esteve em disputa, né? Nunca foi pacificado, mas hoje está muito explícito. Então, acho que é uma leitura muito interessante para esse momento, essa recomendação. E, bem, gente, esse slide ele está no lugar errado. Esse slide ele é anterior, porque isso aqui são trechos desculpa,
Isso aqui são trechos dos livros, dos manuais da primeira geração. Esse aqui, por exemplo, do Amaral Fontoura, né, só diz, né, que é qualquer lugar lá da sociologia. No século XX, achei interessante ele indicar isso no manual, né, o século XX é o século da sociologia, assim como o XVIII for o século da literatura. Olha a importância, né, que eles estão dando para a sociologia naquela época. Esse outro aqui, do Djaci de Menezes, faz um comentário mais incisivo, né, no que dizia respeito ao fenômeno daquele fenômeno todo pelo qual o país estava passando, né. Ele reivindicava, né, chegava a reivindicar o banimento do romantismo literário pseudo-sociológico, afirmando que só a ciência, banindo fetichismos e mitos, essa ideia de uma sociologia que desfaz mitos, ou a ciência que desfaz mitos, né, ela não é também uma coisa tão contemporânea, ela já está presente nessa discussão antigamente. Mitos de toda ordem. Então, novamente, a gente reclama a sociologia como uma possibilidade, por exemplo, de enfrentar, e eu venho percebendo muito isso nos discursos, nossos discursos, dos nossos colegas. Olha, a gente precisa de sociologia cada vez mais, porque olha só o que a gente está vivendo, olha o acúmulo por exemplo, de negacionismo, de fake news. É mais sociologia que a gente precisa para lidar com esses elementos. E aqui era a mesma coisa, né? Banindo mitos de toda ordem, poderá fornecer visão clara, nítida, segura de nossa evolução sociológica. Aí a perspectiva de evolução, né? Dando-nos os meios de avançar em todos os domínios onde se há de expandir a nossa atividade como povo. Então, né? Essa era a preocupação da época. Ela passa de um outro modo nos anos 80, e parece que ela volta agora, volta com tudo. Gente. Pessoal, eu queria ainda falar com vocês sobre os manuais, os livros didáticos nos processos do PNLD. Mas a gente já está chegando próximo das 9 horas, e eu não quero passar esse debate correndo assim com vocês. Então, o que eu vou propor? Vamos retomar essa conversa na segunda que vem, ou vocês querem continuar mais um pouquinho aqui? Eu posso falar um pouco do PNLD de 2012, assim, eu acho muito importante a gente assim, perceber, e aí eu vou colocar os guias do PNLD, o de 2012, o de 2015 e 2018. Eles não são leituras muito grandes, não, e é muito interessante para vocês também observarem. Aliás, dê uma olhada lá como é que é a resenha do PNLD. Claro que vocês não vão precisar fazer uma resenha, assim, de uma obra, mas dê uma olhada nos trechinhos, tem até o trecho, tem até a seção na resenha que se chama Em Sala de Aula, que é mais ou menos o que a gente está pedindo ali na atividade. Mas o que eu queria, assim, ressaltar, como que eu acho interessante para a gente trabalhar aqui, é perceber como que o guia do PNLD, o edital do PNLD, o processo todo, também são importantes indutores curriculares, porque induzem os livros. Os livros que passam, e olha só que louco, em 2012, tem 13 inscritos, 13 obras inscritas. Então, tem várias obras, várias daquelas que são dos anos 80, 90, mas só 2 passam. Só 2 passam pelo pente fino lá, pelo filtro, pelo direcionamento que seria essa disciplina de sociologia para o ensino médio. Então, a gente tem, assim, uma situação muito, muito complicada, mas, ao mesmo tempo, o PNLD, o edital e o guia estão encaminhando, estão direcionando a discussão. Olha, a gente precisa fazer uma disciplina de sociologia que é diferente da disciplina de história, é diferente da disciplina de geografia e de filosofia. Ela tem uma identidade própria, a gente precisa demarcar isso. E aí só 2 livros são aprovados nesse aspecto. E assim, também em 2012, não estava ainda muito disseminado, muito claro, por exemplo, qual que era a finalidade da disciplina.
E o guia do PNLD, ele vem e demarca bem isso. Olha, nós temos essa identidade, essas são as nossas categorias. É isso que se busca na disciplina de Sociologia, é com isso que ela trabalha. Então, assim, há um reforço na classificação da disciplina de Sociologia em 2012. Já, aí o recado dado em 2012, o que acontece? As editoras se organizam, as obras se apresentam, e aí nós temos 6 livros aprovados. Isso amplia. O Tomás e a Bonemia, que se deram muito bem entre 2012 e 2016, porque só 2 obras compradas para o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro tinha esses 2 livros, que é Sociologia para o Ensino Médio, do Tomasi, e Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, da Bonemia. São os 2 livros que passam, e provavelmente vocês conhecem esses livros das escolas de vocês. Já em 2015, a gente tem uma outra história. Em 2015, é muito legal. Aí a gente tem, eu sinto que 2015 é o auge dessa discussão. E aí, em 2015, assim, a aposta é dobrada, porque a gente tem os livros, né? Então, a aposta é dobrada. E aí, aqui, o que entra em 2015? Entram as discussões dos ENESEBs, dos Encontros Nacionais de Ensino de Sociologia, dos GTs, das discussões com os professores, dos primeiros mestrados, dos primeiros doutorados na área também, de pesquisa sobre ensino. A gente já tem uma geração aí formada na disciplina, o pessoal que já saiu do ensino médio, já fez ciências sociais, muda a cara, gente, muda o perfil do estudante de ciências sociais. De 2000 o tipo de estudante que entra nos cursos superiores em 2012, 2011, é muito diferente do que o pessoal começa a entrar em 2016, 2017. É muito diferente, porque já conhece a sociologia, e assim, muda muita coisa no ensino superior, mudam os caminhos da pesquisa, eu acho muito legal. O PNLD de 2015, ele identifica isso. E ele identifica também os principais problemas nos livros didáticos, que são problemas também da sala de aula, que é o desafio de simplificar as teorias sem perder o refinamento conceitual. É o desafio de não apresentar relações entre indivíduo e sociedade, assim, nos clássicos que ficam, assim, dicotomizando aquela relação estrutura-agente, né? Então, também o desafio de apresentar no livro, na disciplina de Sociologia Escolar, a ciência política e a antropologia. Problema nosso. Assim, por quê? Porque a sociologia, porque a ciência de referência da disciplina de Sociologia não é a sociologia. São as ciências sociais. Então, essa distribuição também passa a ser importante. O PNLD de 2015 sinaliza isso para as editoras, sinaliza isso para as obras. Então, a gente vê um aperfeiçoamento. Vocês acompanham os livros, é muito interessante, quem quer pesquisar sobre isso, observar como é um livro de sociologia antes do PNLD, do PNLD de 2012, do de 2015, do de 2018. Como a gente tem, assim, uma progressão, uma ampliação da discussão. Aí, de 2018, tem, assim, a pegada, assim, olha, esses livros são para o Brasil inteiro, isso aqui, o Brasil precisa estar representado. O livro não pode ser urbano, o livro tem que ter elementos rurais, o livro não pode ser do Sudeste, o livro tem que ter elementos do Nordeste, do Norte. O Brasil tem que estar representado ali. O livro ele não pode falar só com certos pedaços da população. Então, e aí a gente chega nesse momento que a gente está ampliando toda a discussão, a gente está, assim, os livros estão aparecendo muita coisa, já temos pesquisas, né? Tem o professor Manuel aqui do Ceará, da SEDUC, né, que faz também um doutorado só sobre esses livros, só sobre essa versão, né? Então tem pesquisa robusta, aí de repente, a ruptura. Cai o PNLD de Sociologia. Cai, não tem mais livro. Então aí a gente entra no nossa. Por isso que, assim, esse acervo que nós temos acesso agora, desses 3 PNLDs, dessas 8 obras que circulam nesse momento, eles são, assim, importantíssimos para nós. Importantíssimos.
E eles vão, assim, pelo jeito, eles vão durar ainda um bom tempo. Eles ainda vão ser boas referências para nós. Tanto nos seus formatos, nos seus conteúdos, como em toda a discussão em torno deles. Tudo que eles representam como artefatos expressivos do que a sociedade brasileira está vivenciando. E como o ensino da sociologia, a presença ou a ausência dela na escola é expressivo de tudo isso. Pessoal, vamos encerrando por aqui, tudo bem? Já estou percebendo, assim, que eu falei muito, e eu sei que é bem pesado a aula, assim, né? Principalmente remota, que a gente não tem interrupção, não tem aquele burburinho maravilhoso que eu já nem sei mais o que é isso, só tenho saudade. É uma coisa que eu já até esqueci, né? Eu tô assim com um tiquinho de inveja, só um pouquinho, não é porque eu sei que é complicado, mas eu tô com um tiquinho de inveja daqueles colegas que estão que têm a possibilidade de fazer o híbrido, que estão podendo ir para a sala de aula e ter ali um pouquinho de aluno. Agora não, né? Porque agora fechou tudo de novo. Mas só por conta dessa possibilidade de estar em sala de aula, de falar, sim, porque eu tô falando aqui, eu não tô nem me vendo. Vou encerrar a gravação aqui. O Jackson lhe deu uma dica.